Muito bem, agora meio-dia e 30, o médico Amaury Bilieri, ele está sendo acusado por pacientes pelo crime de importunação sexual. Nós preparamos uma reportagem e você confere agora. Um médico, uma clínica e diferentes relatos de importunação sexual na cidade de Paranaguá. Na última quarta-feira, uma paciente do ginecologista Amaury Bilieri fez um boletim de ocorrência sobre a situação que passou. De acordo com o relato, ela teria ido fazer um exame de imagem não invasivo, porém, durante a consulta, o doutor teria realizado gestos estranhos, como de masturbação com a de suas mãos na paciente. Na mesma consulta, a situação se repetiu. O marido da vítima estava esperando na parte de fora da clínica e, ao saber da situação, entrou em contato com a polícia militar. O doutor então pediu desculpas pelo ocorrido e implorou para que o casal não ligasse para a PM. Quando soube que a vítima ia prosseguir com o registro, o médico foi embora do local antes mesmo da chegada das viaturas. A polícia militar entrou em contato, mas o doutor alegou estar realizando uma cirurgia. Porém, este não é o primeiro relato denunciando o médico. Em 2018, outra paciente passou por uma situação parecida. Ela foi atrás de respostas para um problema de saúde e também saiu do consultório como vítima de importunação sexual. No início da consulta, o médico alegou que seria apenas uma ecografia obstétrica, mas logo após mudou de ideia e pediu para ela tirar a parte de baixo da roupa, visto que também faria um exame de toque. Ele saiu da sala e já fechou a porta, sabe? Eu acho que não deu nem um minuto, muito menos ainda. Só deu tempo de eu tirar a minha roupa, tá com a calça nas pernas ali. Ele abriu com tudo a porta, sabe? Me flagrou nua, não pediu desculpas. Foi uma situação bem constrangedora e não saiu. Mesmo ele me vendo daquela situação, ele não pediu desculpas, não saiu da sala. Continuou ali, eu tive que terminar de tirar a minha roupa na frente dele, sabe? Aí pendurei ali, me cobri. Diversas vezes ele descobria aquele paninho que cobria a minha vagina, sabe? Ele descobria, eu cobria, ele puxava de novo, sabe? Ele repetiu isso mais 2 vezes, mais ou menos ali. Ele terminou o exame, aí ele falou pra eu ficar em posição para fazer o exame de toque, né? Fiquei naquela posição, aí ele aplicou o líquido diretamente na minha vagina e começou a massagear. Aí eu comecei, ele me olhava muito estranho, sabe? Eu comecei a tremer, fiquei muito nervosa, eu não sabia o que fazia. E a situação não parou por aí. Com medo de fazer algo por não ter para onde correr, a paciente pediu para que o doutor Amaury parasse o que estava fazendo. Falei, doutor, isso é uma situação muito constrangedora, o senhor pode parar? Aí ele olhou bem assim pra mim e falou, constrangedor, por quê? Você já tem 2 filhos? Aí meu celular tocou e como o celular estava comigo, ele se assustou e parou, sabe? Aí ele abriu a porta pra mim e no momento que eu fui sair, ele passou a mão nas minhas costas, sabe? Alisou minhas costas, assim. Eu só me desviei dele e saí. Mesmo assim, eu tentei, com todo aquele constrangimento, eu tentei manter a calma, porque eu não sei até onde ele seria capaz, sabe? Depois do ocorrido, a vítima fez um boletim de ocorrência e denunciou a atitude do médico no Conselho Regional de Medicina. Porém, ela acabou perdendo o processo. De acordo com os documentos do processo, a alegação final é que não é possível descartar o fato de que a paciente possa ter compreendido errado o ato do médico e nem mesmo que não tenha ocorrido a importunação. Além disso, foi considerado que o mesmo não possui nenhum histórico de denúncias. Com isso, as provas foram consideradas frágeis. Ele foi absolvido, né, por falta de provas e por não ter nenhum histórico de denúncia anteriormente. Então, era minha palavra contra dele. Depois disso, depois que eu perdi o processo, eu literalmente tinha desistido, sabe? Porque já foi uma situação meio chata, uma situação ruim. Eu ter que provar que eu estava falando a verdade, sabe? Foi nesse consultório médico que tudo aconteceu. E agora, com o relato de mais mulheres denunciando o doutor Amaury Bilieri, a esperança é que a justiça seja feita. Agora, eu espero, sinceramente, que essa moça siga com o processo no CRM.
Agora vai ter um histórico. Será que agora a conselheira vai ouvir? Será que agora eles vão conseguir identificar? Isso é prova suficiente para eles? A equipe de reportagem da TVCI conversou com o advogado do médico, que nega todas as acusações. Ele não aceita isso como verdade, porque isso não aconteceu, né? De fato, o procedimento realizado é um procedimento onde se exige a nudez da paciente no primeiro momento, depois se exige também que se lubrifique a parte, né, aonde será procedido, mas não com essa entonação sexual que aconteceu. Volto a insistir, eu quero fazer crer que não há má fé, que assim algo que será esclarecido, algo que será devidamente explicado no curso do inquérito policial, até porque o professor Amaury, ele cuida de famílias do Paranaguá, né? E o curso do procedimento vai dar conta, até porque nós vamos levar muita gente para ser ouvida para dizer isso, o procedimento é feito de uma forma, mas que não há entonação sexual. É isso que, assim, cabe ao advogado dele acompanhar toda essa situação, mas firmar desde logo uma premissa. Isso não ocorreu, isso ficará esclarecido no curso do inquérito policial. Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Paraná orienta que pacientes realizem um BO para registrar os fatos. Além disso, também é possível entrar em contato e fazer uma denúncia na ouvidoria ou administração do local do ocorrido, ou até mesmo no próprio CRM. O Conselho reitera que as denúncias recebidas ficam sob sigilo e, por isso, não podem se manifestar de forma específica. A produção da TVCI entrou em contato com a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná, pedindo um posicionamento para averiguar se já tem alguma investigação e denúncias contra o doutor. Porém, até o fechamento desta reportagem, não tivemos resposta. Olha, por se tratar de um médico e empresário, porque o doutor Amaury é empresário aqui na cidade também, há muitos anos, né? Ele tem um conceito de muitos anos. Eu fui buscar ajuda através de advogados. Eu fui conversar com essas pessoas para a gente entender um apoio, um auxílio jurídico nesse caso. Em primeiro lugar, que a imprensa não pode julgar e nem bater o martelo. Se nem o conselho ainda se manifestou, porque por enquanto está reunindo provas e a própria defesa do médico também, a gente tem que aguardar esse momento. A denúncia é muito grave. São pelo menos 3 denúncias graves até agora que pesam contra o doutor Amaury, que supostamente teria cometido essa situação toda aí. Vamos colocar como assédio sexual, qualquer coisa parecida. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, que assim, pode ser configurado, enquadrado assédio sexual quando estão só 2 pessoas no mesmo ambiente. A vítima, suposta vítima, e o agressor. Mas não é assim. Independe de quantas pessoas estejam no mesmo ambiente. Se a vítima se sentir importunada, ela pode, sim, fazer a denúncia contra qualquer outra pessoa que seja, além do médico. Só que em todos os casos é necessário provar. Tem que provar para que possa acontecer alguma coisa. É aí que começa a coisa complicar, porque muitas vezes a vítima não consegue provar, e a gente viu isso na reportagem, que uma das supostas vítimas, ela desistiu no meio do caminho, porque não tinha provas para usar contra o próprio doutor Amaury. E a gente tem que aguardar a investigação para aprofundar essa situação. É grave, é muito grave. Se o doutor foi considerado culpado, ele tem que pagar por isso. Mas, enfim, vamos... O Michel, né? O Michel está aqui comigo ao vivo, também fala sobre esse mesmo assunto, né, Michel, que é polêmico e chama a atenção aí de toda a nossa região.
Exatamente, Tony. Mais uma vez, boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Tony, na semana passada, quando a gente falou pela primeira vez a respeito dessa situação aqui no Voz do Litoral, a gente já dizia, inclusive, que outras supostas vítimas também poderiam aparecer. Supostas vítimas desse mesmo médico. E, de fato, isso se confirmou com o passar dos dias, inclusive com a confirmação de uma outra vítima que teria registrado boletim de ocorrência no ano de 2018 contra o mesmo médico, conta então o doutor Amaury. A gente recebeu também, viu, Tony, falando a respeito dessa primeira denúncia que aconteceu na semana passada e que acabou criando toda essa repercussão, não só aqui na cidade de Paranaguá, mas em todo o litoral do Paraná. Nós recebemos uma nota dos advogados de defesa, então, dessa vítima, e a gente lê agora, a partir de agora para o pessoal de casa. Então, a nota diz o seguinte: em atenção à reportagem transmitida no dia 5 de maio de 2022, a qual noticiou o abuso perpetrado por um ginecologista atuante nessa cidade, o Pinheiro Neto Advogados Associados, através do seu advogado, que esta subscreve, vem a público na qualidade de defensor da vítima, externar que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas. Nós, como todos os familiares e amigos da vitimada, manifestamos repúdio às declarações que atacam a ofendida e advertimos que a atribuição de culpa à vítima contribui para legitimar esse comportamento ilícito, bem como desencoraja outras mulheres que foram assoladas por situações semelhantes. A nota diz ainda, viu, Tony, que destacam que estamos atentos às redes sociais e não toleramos em nenhuma hipótese a ofensa à integridade moral e psicológica da ofendida, visto que utilizaremos todos os meios legais cabíveis para resguardar a vítima. Aproveitando o ensejo, a nota diz ainda, enaltecendo o núcleo de reportagem da TVCI pelo profissionalismo exemplar que tratou o caso em voga. Nota então enviada à nossa produção no dia 6 de maio do ano de 2022, um dia após a gente falar pela primeira vez a respeito dessa situação. A vítima então que teria então acionado a Polícia Militar e realizado um boletim de ocorrência contra o médico Dr. Amaury na terça-feira da semana passada. Nós falamos a respeito dessa situação na quinta-feira da semana passada aqui no Voz do Litoral e o assunto, com o passar dos dias, foi ganhando novos desdobramentos e também novos nomes incluídos em toda essa situação que já está sendo investigada, Tony. Muito bem, Michel. Vamos continuar acompanhando muito de perto esse caso que é polêmico e que merece esclarecimento o mais rapidamente possível, né? Porque se arrasta já há muitos anos. O Rafael está me dizendo que tem aí na transmissão ao vivo, né, Rafa? Tem um comentário de uma senhora que em 1996 já teria sofrido um caso semelhante, acusando aí o doutor Amaury pelo mesmo problema. Então, assim como eu recebi, é por isso que eu digo, ele é complicado, assim como eu recebi depoimentos de mulheres que hoje são avós, que a filha, que a neta, todo mundo foi paciente do doutor Amaury e que nunca teve absolutamente nada contra o médico. Por isso que eu digo, a gente tem que ter muito cuidado, as denúncias são muito graves, o médico sabe disso, se de um lado tem que provar, do outro tem que também mostrar o seu lado de inocente, até para não atrapalhar de vez o trabalho do doutor Amaury aqui na cidade de Paranaguá. É uma situação bem complicada e são denúncias muito graves que, se forem confirmadas, a gente tenta imaginar psicologicamente como ficam as pacientes também, né? Assim, é complicado, mas a gente tem que aguardar. Michel, essa é pelo menos a nossa posição aqui, nesse momento como imprensa, né? Daqui a pouquinho se volta com outras informações. A gente precisa ter muito cuidado para lidar com isso. Repito, mas a TVCI está defendendo, não está defendendo ninguém e também não está acusando ninguém. A obrigação da imprensa é informar tudo o que está acontecendo. Se de um lado acusa, a gente vai trazer. O outro lado se defende, a gente também mostrou. É assim que tem que funcionar.